Bom dia, graças a Pai, seja bem-vindo à nossa Escola Dominical Online. Hoje, pela manhã, nós vamos estar recebendo um ensino poderoso sobre predestinação. Quem vai estar trazendo a palavra hoje será o Wellington Prando, é coordenador doutrinário do Estado do Espírito Santo e professor do Rema. Então, fica atento e receba de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Graça e paz, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Wellington, sou da Igreja Verbo da Vida de Vitória do Espírito Santo, presidida pelo pastor Jorge Bisoni e Lucimar. E hoje tenho o privilégio de estar aqui com você e vamos falar sobre um tema bem interessante durante esse estudo, que é a predestinação. Você já deve ter ouvido falar. Mas antes de tudo, eu quero orar com você, muito embora estejamos numa gravação, sem o Senhor nada podemos fazer. Amém? Vamos orar. Pai, queremos te agradecer por esse tempo, queremos te agradecer porque a Tua Palavra ela é a verdade e ela é o ensino que nós precisamos para crescer cada vez mais. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me ensine a ensinar e nos ensine a aprender. E nós cremos que, uma vez que ouvirmos a Tua Palavra, a nossa vida jamais será a mesma. Nós já te agradecemos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu disse, hoje vamos falar sobre esse tema, que é predestinação, e eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado coisas do tipo: será que uma vez salvo, salvo para sempre? Será que Deus predestinou algumas pessoas a irem para o céu e outras pessoas para ir para o inferno? Será que não acontece nada que não seja da vontade de Deus? Essas e outras perguntas serão respondidas durante esse tempo de ministração. Fica comigo, presta atenção. Pega a tua Bíblia, porque tudo que eu vou falar com você está respaldado na palavra e eu só vou usar texto dentro de contexto. Amém? Então, vamos começar. Eu quero ler com você o que está lá em Efésios, capítulo 1. Vai abrindo aí, Efésios, capítulo 1, lá no verso 4. Eu quero te mostrar essa expressão na Bíblia. Predestinar, ou predestinação, ou predestinou. Ok? Vou ler com você a partir do verso 3, Efésios 1, 3. Te amo esse texto, não é? Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Presta atenção nesse versículo aqui. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, primeiro, nosso primeiro chamado para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E ele continua no verso 5, nos predestinou para Ele, olha a expressão aí, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. Só até aí, presta atenção aqui comigo, vamos lá. A Bíblia diz que nós fomos predestinados para ser filhos de Deus. Vamos entender primeiramente o significado dessa palavra predestinar. Bom, segundo um dicionário, se você pesquisar em qualquer dicionário, você vai ver que predestinar significa basicamente traçar previamente um destino, uma rota, uma viagem. Por exemplo, estamos aqui agora, nesse momento, em Campina Grande, Paraíba. Imagine só que agora eu compro uma passagem aqui, vou pegar um ônibus, vou comprar uma passagem lá para o Rio Grande do Sul, lá para o sul do país. Ok? Então, a minha viagem foi predestinada ao Rio Grande do Sul. Beleza? Tá comigo, né? Então vamos lá. Peguei um ônibus, comecei a viagem, estou descendo pelo litoral brasileiro. Quando eu cheguei mais ou menos lá na Bahia, eu mesmo decidi, por conta própria, descer do ônibus, ok? E ficar por lá. Você há de convir comigo que o ônibus vai continuar a sua viagem para o Rio Grande do Sul. Concorda? Você concorda também que, mesmo tendo eu descido na Bahia, a minha passagem foi comprada para o Rio Grande do Sul? Perfeito? Ou seja, eu fui predestinado, tracei um destino antecipadamente, tracei uma rota antecipadamente para o Rio Grande do Sul, mas eu escolhi por minha conta descer na Bahia. E eu te pergunto, eu mudei o fato de ter sido predestinado a ir para o Rio Grande do Sul?
Não, eu não mudei nada. Na verdade, eu fui predestinado a ir para lá. Mas, por minha conta e risco, eu escolhi descer antecipadamente antes do destino final. Entendeu essa questão de predestinar? Traçar uma rota ou uma viagem antecipadamente? Veja bem, o apóstolo Paulo disse que todos nós fomos predestinados por Deus, ou seja, o desejo de Deus, o plano de Deus, a viagem que Ele preparou para mim e para você é que estejamos em direção a Ele, para que sejamos em Cristo Jesus filhos de Deus. Essa foi a forma como Deus nos predestinou para Ele. Agora, será que todas as pessoas, será que toda a humanidade vai escolher seguir esse caminho? É o que nós vamos continuar olhando. Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 30. Queria que você abrisse comigo. Em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, que diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus, presta atenção nessa expressão, propus, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Você percebe que a Bíblia diz que Deus ele nos propôs dois caminhos, vida e morte. Agora veja a expressão, ele propôs, ele não impõe esse caminho, ele propõe, é uma questão de escolha. Se não fosse escolha, seria um tipo de imposição. E eu não vejo na Bíblia Deus trabalhando dessa forma. E ele fala assim, olha, diante de você existem dois caminhos, o caminho de vida e um caminho de morte. Só que ele dá a dica, ele fala assim, escolhe a vida para que vivas. Então, é da vontade de Deus que eu siga o caminho da vida, mas não é imperativo. Ele não está dando uma ordem. Ele não está me impondo, Ele está me dando um conselho, Ele está me propondo a vida, mas Ele está afirmando que diante de mim haverão dois caminhos, vida e morte. Então, vamos continuar com o nosso raciocínio. 1 Timóteo, capítulo 2, quero que você vá lá comigo. 1 Timóteo, capítulo 2, entendendo, querido, que existem dois caminhos de vida e morte diante de mim e diante de você, eu te pergunto, será que todas as pessoas vão escolher os caminhos de vida? Ou será que Deus ele quer que realmente alguns escolham de vida e Ele deseja que alguns escolham de morte? Porque você acredita que existem pessoas que pensam que Deus criou uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno? Você acredita que tem gente que pensa isso? Mas olha o que a Bíblia diz, a Bíblia é o nosso instrumento de ensino. Em 1 Timóteo, capítulo 2, lá no verso, vou ler com você o verso a partir do verso 3, ele diz assim, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, veja bem, pare e olha para mim, o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar de um desejo de Deus, ok? Verso 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Espera aí então, é da vontade de Deus que todas as pessoas sejam salvas? Sim. De acordo com o que está escrito? Sim. A minha pergunta para você é, todas serão salvas? E a resposta óbvia é que não. Mas é da vontade de Deus que algumas não sejam salvas? Não. É da vontade de Deus que todas sejam salvas. E não parou por aí, Ele deseja também que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que eu e você nos debruçamos para estudar a palavra de Deus. Porque nós não nos conformamos somente com a salvação. E se fosse só isso também estava maravilhoso. Não é ter o nosso nome escrito no livro da vida, é maravilhoso, mas é da vontade de Deus que prossigamos em conhecê-lo, que busquemos o pleno conhecimento de Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro. Aí eu te pergunto, será que então tudo o que acontece neste mundo é da vontade de Deus? Bom, de acordo com o que eu li aqui, não. Porque veja bem,
Se é da vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e você já sabe que nem todos serão salvos, significa que Deus deseja algumas coisas que não se realizarão. E eu sei que nesse momento você deve estar pensando assim: ah, mas Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas. Sim, querido, você está certo. Deus é soberano e Deus sabe de todas as coisas. Agora, o fato de Deus saber de todas as coisas não quer dizer que Ele se agrada de todas as coisas. Lá no Salmo 139, não precisa abrir não, mas você deve lembrar que está escrito a partir do verso 14 até o verso 16. O salmista diz que Deus, Ele conheceu os nossos dias, na verdade Ele nos conheceu muito antes do ventre da nossa mãe, Ele escreveu todos os nossos dias e os determinou. Eu vou ler com você que é melhor. Salmo 139, verso 15, ele fala assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, presta atenção nisso, todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então veja bem, a Bíblia fala que Deus, Ele escreveu os nossos dias, ou seja, Ele planejou os nossos dias, e Ele também determinou, ou seja, Ele está falando de planos e está falando de propósitos. Agora eu te pergunto, você acha que toda a vontade de Deus, tudo aquilo que Ele deseja para mim e para você, vai se cumprir? Bom, estamos aqui buscando conhecer mais a palavra para, sim, cumprir todos os planos de Deus para a minha e para a sua vida. É o que nós desejamos. Mas você concorda comigo que Deus, Ele tem planos de paz, Ele tem planos que não são planos de mal, que não são planos de guerra, que são planos de prosperidade, até para o traficante, para a boca de fumo mais perigosa da sua cidade? Ele tem. Mas você concorda que para que esses planos de Deus se cumpram, esse indivíduo precisa escolher cumprir os planos de Deus? Muito embora Deus tenha a vontade, tenha o desejo, depende do indivíduo. Você, por exemplo, um dia você disse sim para Jesus. Foi ou não foi? E aí você está aqui, buscando conhecer mais e mais da parte de Deus. Amém? Agora, entender sobre isso é importante para nós refutarmos aquela ideia de que não, Deus, Ele é soberano, então não cai nenhuma folha de nenhuma árvore sem que Deus não permita. Você já ouviu isso? Eu já ouvi, e já ouvi até de alguns púlpitos. Não cai nenhuma folha de nenhuma árvore sem que Deus não permita. Sabe onde é que está escrito isso? Nunca foi na sua Bíblia. Está escrito na sexta surata, no verso 58 do Alcorão. Eu sei, você deve estar achando bem engraçado, né? Não sei se tem algum muçulmano nos assistindo, se tiver, ele vai poder comprovar isso. Na Bíblia nunca esteve escrito isso, que não cai nenhuma folha de nenhuma árvore sem que Deus não permita. Pessoas, elas vão pegando textos fora de contextos para respaldar essa ideia. Muitas vezes, para colocar na conta de Deus a justificativa para desastres, para catástrofes, ou para que muitas vezes eu e você não vivamos a vontade dele. É muito comum que pessoas morram antes do tempo. Você vai ver que a Bíblia fala sobre isso. Que pessoas morram antes do tempo e alguém, se achando muito espiritual, fala assim: Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia a hora certa de levar. Será, querido? Olha o que diz em Eclesiastes, capítulo 7, verso 17. Abre lá comigo, por favor. Eclesiastes, capítulo 7, verso 17, para que você nunca mais tenha essa ideia de que, não, as pessoas elas só morrem quando chega a hora delas. Será mesmo, querido? Será, por exemplo, que é da vontade de Deus que jovens percam as suas vidas no trânsito porque se embriagaram demais, com 20, 30 anos, na flor da idade, morrendo antes do tempo? Será que é da vontade de Deus? Não, pastor, mas Deus já sabia. Claro que Ele sabia. Ele sabe de todas as coisas, mas será que era mesmo a vontade de Deus? Olha o que diz aqui, Eclesiastes,
capítulo 7, verso 17. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Hã? A Bíblia está dizendo que é possível morrer fora do tempo? É possível sim morrer fora do tempo. Peraí, pastor, mas agora você entrou em contradição, porque você disse que todos os meus dias foram escritos e determinados. Sim, isso tem a ver com planos e propósitos. Deus escreveu para mim e para você uma linda história. Ele traçou para mim e para você um plano maravilhoso nessa terra. Ele nos dotou de longevidade de vida. É da vontade de Deus que tenhamos dias longos nessa terra. Não é à toa que Ele fala, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e tenha uma longa vida nessa terra. Longevidade é vontade de Deus, querido. Mas pastor, você falou que todos os meus dias foram escritos e determinados. Então quando uma pessoa ela morre muito cedo, quer dizer então que Deus escreveu pouco tempo para ela, né? Quer dizer então que se ela morreu com 30 anos, Deus escreveu que ela viveria 30 anos, né? Não, errado. Deus planejou para aquela pessoa uma vida longa, longevidade de vida. Não é à toa que no Salmo 91, lá no finalzinho do Salmo, a promessa é saciá-lo-ei com longevidade de vida. Se alguém morre antes do tempo, provavelmente essa pessoa está negligenciando algumas coisas que a Bíblia diz que não deve ser negligenciada. Não sejas demasiadamente louco. Por que morrerias antes do tempo? Vamos lá. Você há de convir comigo que, imagine só, vou dar um exemplo meu, ok? Só para você entender. Você há de convir comigo que hoje estou na função pastoral, tenho o privilégio também de ensinar no Rema, estou fazendo aquilo que eu entendi que Deus me chamou para fazer. Agora você concorda comigo que se eu, por livre e espontânea vontade, escolho comer demais, comer ao ponto de passar daquele nível da satisfação e entrar no nível da gula mesmo. Estou comendo por prazer, porque eu gosto. E eu começo a comer só coisas do tipo coxinha bem frita, aleluia. Você não gosta da coxinha frita lá no óleo de Davi não, né? Porque tem gente, querido, você acredita que tem gente que vai comer aquele pastel banhado a óleo? Imagine só, estou lá comendo coxinha, estou lá tomando Coca-Cola, docinho, e o bucho vai só crescendo. Por minha negligência, por minha má alimentação, por causa da obesidade, eu vou adquirindo doenças do tipo hipertensão, ok? Hérnia de disco começa a prejudicar minha coluna por um excesso de peso, artrose, meu joelho começa a doer demais. E aí sabe o que eu quero? Eu quero ir lá para o centro de cura para ser curado. Querido, desculpe te falar, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque princípios estão sendo quebrados. Vamos lá, você concorda que se eu pular, eu vou cair? Sim ou não? Porque existe uma lei que me puxa para baixo, que é a lei da gravidade. Existe um princípio que nunca vai parar de entrar em vigor, que é a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Agora o apóstolo Paulo ele diz que aquele que semeia na própria carne, na carne colherá destruição. Imagine, eu paro de me cuidar, ok? É só um exemplo. Eu paro de me cuidar, adquiro um monte de doença, oro, não sou curado, estou quebrando princípios voluntariamente, ok? Ainda que não seja a minha intenção morrer, estou me rendendo a uma vontade da carne, que é o comer demais, que infelizmente, estou dando esse exemplo, porque é o que mais está matando os crentes por aí afora, infelizmente. Aí eu entro nessa e morro antes do tempo. Hoje estou com 34 anos, imagine que entrei nessa daí e morri com 45, infartei, ok? 45, morri, cheguei lá no céu. Imagina a minha conversa com Jesus. Você acha que vai ser alguma coisa do tipo assim: ô meu filho, seja muito bem-vindo, você viveu até os 45 anos porque foi o que eu planejei para você? Você infartou porque na verdade era a forma que eu usei para te trazer. Você acha mesmo, querido, que vai ser assim a minha conversa com Jesus? Vai ser algo mais ou menos assim: Wellington? Hã? O que você está fazendo aqui agora? Eu tinha mais 50 anos para você viver na Terra? Não! Tinha mais de 500 mil pessoas para você alcançar. Percebe, querido? Como que é delicado isso? Pessoas acham
que o fato de cristãos morrerem cedo demais é da vontade de Deus. Irmão, eu vou te falar uma coisa, quanto mais longa for a tua vida, mais pessoas você vai alcançar para levar para o céu. Quantas pessoas você não alcançaria em 1 ano? Em 2 anos? Em 30 anos? Em 40 anos? Você acha mesmo que Deus planejou alguém para morrer cedo demais? Não, porque tudo tem a ver com a predestinação, tudo tem a ver com a presciência de Deus. Querido, não é assim. Deus, de fato, Ele nos predestinou. Todos nós fomos criados para sermos filhos deles e também para chegarmos ao pleno conhecimento da verdade, para viver os propósitos dele nessa terra. Quando nós falamos de predestinação, nós não falamos somente de céu e inferno, não. Nós falamos também sobre o cumprimento do nosso chamado nessa terra. Porque tem muita gente que, mesmo sendo salvo, vai morrer fora do tempo porque não está se cuidando. Agora, pensa uma coisa comigo. Tem gente que pensa assim, não, essa doença chegou porque Deus está me provando e se porventura Ele quiser me levar, está tudo bem, porque vai ser da vontade de Deus, porque não acontece nada que não seja da vontade de Deus. Querido, você já sabe. Você tem a palavra da fé. Você sabe que doença não é perfeita vontade de Deus. Amém? Até porque, se doença fosse da vontade de Deus, então eu não poderia nem tomar remédio, nem ir no médico, porque senão eu estaria me levantando contra Deus. Percebe a incoerência? Agora pensa comigo. Se é da vontade de Deus que umas pessoas vão para o céu e outras pessoas vão para o inferno, você concorda comigo que, se esse raciocínio fosse correto, aquelas pessoas que estão indo para o inferno, você concorda que elas estão cumprindo a vontade de Deus? Se Deus criou pessoas para que elas fossem para o inferno, então as que estão indo para o inferno estão fazendo a vontade dele. Então merecem ir para o céu, porque estão sendo obedientes indo para o inferno. Olha que incoerência, querido. Isso nunca esteve na Bíblia. Amém? Não é você que vai ficar repetindo coisas assim por aí afora. Agora eu quero que você vá para Efésios, capítulo 2, verso 8. Vai lá comigo. E nós vamos responder perguntas do tipo: uma vez salvo, salvo para sempre? É possível perder a salvação? Vamos ver o que a Bíblia diz? Aqui em Efésios, capítulo 2, no verso 8, nós vamos ler, primeiramente, como vem a salvação. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Fala assim comigo. Mediante a fé. Vou dar um tempo para você repetir. Mediante a fé. Como nós somos salvos? Pela graça, mediante a fé. Por meio da fé. A fé é o caminho para alcançarmos a salvação. Perfeito? Continuando. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ok? Li esse texto por quê? Antes de falar sobre como uma pessoa perde a salvação, precisamos entender como alguém é salvo. Ok? A Bíblia diz que pela graça somos salvos mediante a fé. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, não é por obra. Até porque, se fôssemos salvos por meio de obras, não seria graça, seria meritocracia, ou seja, seria por merecimento. Não tem nada que eu e você façamos que nos permita alcançar a salvação, não. Nós somos salvos pela fé. Agora, uma vez que somos salvos, praticamos boas obras. Concorda comigo? Recapitulando, não somos salvos por meio de obras, mas porque fomos salvos, praticamos boas obras. Ok? E lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 9 e 10, o apóstolo Paulo, ele vai falar como que a gente compra esse ticket para a salvação. Ele diz que nós devemos crer com o nosso coração que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos e confessar com a nossa boca que Ele é Senhor. Isso mesmo. E eu sei que você já deve ter pensado que é confessar que Ele é meu único e suficiente Salvador, né? Pois é, mas a Bíblia não diz isso, ok? Quando você for conduzir alguém à salvação,
não peça para ela confessar que Jesus é Salvador. Não, pastor, por que não? Ele é Salvador? Sim, ele é verdade. Ele é Salvador de toda a humanidade. Tanto aqueles que escolheram segui-lo, como aqueles que também não escolheram segui-lo. Ele é Salvador, isso é um fato. Porém, a salvação se dá pelo reconhecimento de Jesus como nosso Senhor. Tem diferença e muito grande. Salvador, ele é de todos. Senhor, ele é daquele que se entrega para obedecê-lo. E isso faz diferença. Por quê? Porque uma vez que eu sou salvo, eu mudo de senhorio. Eu saio do império de trevas, como diz lá em Colossenses capítulo 1, verso 13, e vou para o reino do Filho do amor de Deus. Tem gente que acha que a salvação é a ausência de senhorio. Eu sou livre, eu estou em Cristo, agora eu sou livre, posso viver como eu quiser. Você é livre do pecado, ok? A nova aliança não promete uma ausência de jugo, ok? Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30, ele prometeu que o jugo dele seria suave e que o fardo seria leve, ok? Mas não diz que não haveria ausência de jugo, ou seja, nessa aliança somos servos, mas graças a Deus servimos num reino de amor, de justiça, de paz, de alegria, de prosperidade, de abundância. É prazeroso servir nesse reino, não é verdade? Nesse reino nós temos tudo que nós precisamos, porque o nosso Pai mesmo disse, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Não é isso que Jesus falou? E ele disse que tudo aquilo que ele fazia, ele estava na verdade imitando o Pai. Então essa é a vontade de Deus, que eu e você vivamos nesse reino, debaixo do senhorio dele, cumprindo a vontade dele, mas tudo que nós precisamos, ele mesmo vai nos dar. Agora, veja bem, se nós fomos comprados, e eu sei que você serve com muita intensidade na sua igreja, amém? Entenda uma coisa, a Bíblia não traz a expressão voluntariado, amém? Sabia que no reino de Deus nós não somos voluntários? Eu sou filho. Sim, você é filho, mas a Bíblia me chama e te chama de servo, escravo de Cristo, comprado, ou seja, temos um dono. Se temos um dono, fazemos aquilo que ele deseja. É a mesma coisa. Não, querido. O voluntário, ele serve quando ele quer. Ele vai para a igreja quando ele quer. Ele chega na hora que ele quer. No voluntariado, a vontade que opera é a do voluntário. Mas no reino, a vontade que opera é a do nosso Senhor. Lembra disso, somos servos. Agora, estávamos falando aqui que uma pessoa, ela é salva pela fé e não por obras. Ok? Vamos para Tiago, capítulo 2, continuando nosso raciocínio. Tiago, capítulo 2, vai lá comigo, por favor. Verso 17, Tiago, capítulo 2, verso 17, ele diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Verso 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Presta muita atenção aqui em mim agora, que você vai entender aonde nós vamos chegar e responder essa pergunta: será que é possível perder a salvação? Vamos lá. Tiago falou o seguinte: a fé sem obras, por si só, ela é morta. Ou seja, uma vez que eu e você fomos salvos, uma vez que eu e você temos a fé do tipo de Deus, precisamos praticar obras. Essa fé, ela vai ser provada por meio de obras. E Tiago fala assim: se alguém chega e te pergunta, você tem fé? Me mostra a tua fé sem obras, porque eu, com as minhas obras, presta atenção, com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Ele já está afirmando, se você diz que tem fé, mas não tem obra, na verdade, não tem fé nenhuma, essa fé é morta. Só que ele fala assim: eu vou te mostrar a minha fé com as minhas obras. Presta atenção,
ele não disse que iria provar falando que tinha fé. Ele não disse que iria escrever que tinha fé, ou até postar lá no Insta que ele tem fé. Não, não, não. Ele falou o seguinte: com as minhas obras, com a minha vida, com o jeito que eu levo essa vida, eu vou mostrar para você a minha fé. Ou seja, a fé, ela pode ser vista, ela pode ser evidenciada em obras. Concorda? Lembrando que não são pelas obras que somos salvos, e eu vou repetir enfaticamente isso. Não são pelas obras que somos salvos, pela fé que somos salvos, ok? Mas essa fé requer obras. Perfeito? E essas obras revelam para as pessoas ao meu redor aonde eu estou na fé. Ok? Continuando comigo o raciocínio. 1 Timóteo, capítulo 4. Vou ler com você a partir do verso 1. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do 1 primeiro. Ele diz assim: conselhos do apóstolo Paulo para um jovem pastor. Veja bem, 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, quantos creem que estamos vivendo esses últimos dias? Amém? Nos últimos tempos, ou nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Pare, olha para mim, vamos continuar esse texto, mas presta atenção aqui. Concorda que Tiago estava certo? Que as obras evidenciam a fé de alguém? Sim ou não? Sim, né? Paulo está dizendo, nos últimos dias alguns vão se apostatar da fé, vão se distanciar da fé. Mas eu sou salvo pela fé, sim ou não? Sim, eu sou salvo pela fé. Significa que se alguns vão se afastar da fé, quer dizer que alguns vão se afastar dessa salvação, vão deixar de lado aquilo que Deus preparou de antemão para eles em Cristo Jesus. Sim ou não? Aí ele vai falar assim: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada, presta atenção, que têm cauterizada a própria consciência. Veja bem, Paulo vai explicar como que pessoas se apostatarão da fé. Ele vai falar que elas vão obedecer a ensinos errados, ou seja, espíritos enganadores e ensinos de demônios. E também por causa da consciência cauterizada. O que é isso? Cauterizar a consciência. Imagine só, talvez aí você tenha alguém me assistindo que gosta de ir para academia, pegar peso, puxar ferro. Você deve ter uns calinhos assim nas mãos. Os homens devem ter, né? Porque homem não treina de luvinha. Beleza, Marada? As mulheres tudo bem, mas homem não. Ele pega lá no ferro e aí tá aqui alguns calos. Você concorda que onde tem calo, essa região, ela fica insensível? Por exemplo, se você pegar uma agulhinha e ficar cutucando aqui, essa região não vai sentir muita dor. Por quê? Porque cauterizou. Está cheio de calo. Ficou insensível. O apóstolo Paulo diz que existem pessoas que vão viver uma vida de tal maneira que a própria consciência delas estará insensível, ao ponto de não saber mais o que é certo e não saber mais o que é errado, por uma livre escolha delas. Por causa disso, ele disse que elas iriam se apostatar da fé. Quer dizer, então, que é possível uma pessoa perder a salvação? Sim. Pastor, por causa de pecado? Sim. Quer dizer, então, que se eu estou aqui, eu estou servindo na igreja e porventura eu cometi um deslize, eu pequei, eu perdi a minha salvação? Eu não falei isso. Ok? Claro que não somos eu, nem você, que determinaremos quando uma pessoa perdeu a salvação porque está vivendo em pecado. Não é isso. Ok? Mas o escritor aos Hebreus, ele traz um pouco de luz sobre isso que nós estamos falando. Vá para Hebreus capítulo 10, lá no verso 26 comigo. Olha o que ele diz. Qual é o tipo de vida que de fato leva uma pessoa a perder essa salvação, a negar essa salvação? Olha o que diz em Hebreus,
capítulo 10, verso 26. Será que uma vez salvo, salvo para sempre? Vamos ler aqui agora. Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, olha a condição, querido. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, ele não está falando sobre se porventura você cometeu um pecado ou não. Uma vida deliberada em pecado. Pecar realmente, voluntariamente, conscientemente, porque quer. Ele continua. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, presta atenção nisso, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, se uma vez que o entendimento chegou, a palavra entrou na minha vida, e eu escolho assim mesmo viver uma vida deliberadamente em pecado, tipo assim, eu vou cometer um pecadinho aqui, mas depois eu oro, peço perdão e Deus me perdoa e está tudo certo. Aí daqui 2 semanas vou eu de novo, cometer o pecado. Não, mas eu vou orar e Deus me perdoa e está tudo certo. Daí mais 1 semana, vou pecar de novo e Deus me perdoa, eu vou orar, está tudo certo. Aí daí mais 2 dias e 3 dias e está repetindo. Uma vida deliberada em pecado. Cuidado com o pecadinho de estimação, isso não é nem para mim, nem para você, amém? Ele está dizendo que uma pessoa que recebeu a palavra, foi salva, aquela que confessou Jesus, está até servindo na igreja, está estudando a palavra, ele está fazendo tudo certinho. Se essa pessoa escolhe viver em pecado, ele diz que já não resta mais nenhum tipo de sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque o único sacrifício perfeito já foi feito lá na cruz, por meio de Cristo. A obra de Cristo foi cabal, ela foi consumada. Então ele diz que se uma pessoa está escolhendo viver em pecado, já não tem mais o que fazer por ela. Por quê? Porque o conhecimento da verdade chegou. A luz chegou, ela entendeu que Cristo morreu pelos pecados dela e ainda assim ela escolhe viver em pecado. No verso 27, o escritor aos Hebreus ele vai falar do destino dessa pessoa. Olha só, finalizando do 26, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Presta atenção, o escritor aos Hebreus diz que existe fogo esperando aquele que recebeu o pleno conhecimento da verdade e negligenciou, se apostatou como? Consciência cauterizada, começou a viver deliberadamente em pecado. Aí, pastor, está explicado. Deus, então, ele planejou alguns para ir para o inferno. Querido, isso nunca esteve na Bíblia. Pelo contrário, Jesus foi bem enfático lá em Mateus capítulo 25, verso 41, não precisa abrir, mas depois você pode conferir. Ele foi bem enfático em dizer que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele não diz que foi preparado para homens, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus 10, 27, ele chama aqueles que receberam o pleno conhecimento da verdade e negligenciaram, ele chama eles de adversários. Ou seja, o triste fim dessas pessoas, aquelas que não escolheram viver uma vida para Cristo, é, de fato, o inferno. Agora, entenda uma coisa, as pessoas elas não vão para o inferno porque elas são más ou porque são boas, não é isso. Elas vão para o inferno porque elas escolheram não querer Jesus. Ok? Lembra do traficante que eu falei de exemplo? Da boca de fumo mais perigosa? Imagine só, esse homem viveu a sua vida inteira para o pecado, de cabeça na lama. Nos últimos dias de vida, reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor. Para onde você acha que ele vai? Para o céu, não é isso? Ele vai ser salvo. Mas ele foi mal a vida inteira. Sim, mas nós não somos salvos por causa de obras. Somos salvos pela fé. Este homem teve fé em Jesus Cristo. Por causa da fé, independente da vida regressa dele, ele será salvo. Porque, 2 Coríntios 5,17, você sabe muito bem, aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo.
ok? Então uma pessoa ela não vai para o inferno porque ela passou uma vida de destruição, uma vida de derrota. Não, ela vai para o inferno porque ela não reconheceu Jesus como Senhor. Mas pastor, e as pessoas que reconheceram Jesus e estão vivendo nessa vida deliberada, em pecado? Porque eu conheço pessoas que elas estão em pecado, mas quando eu converso com elas, elas falam que o Senhor da vida delas é Jesus. Eu também conheço pessoas. Conheço sim pessoas que vivem sim em pecado e que quando você vai falar de Deus para elas, quando você vai falar de Jesus, elas falam assim, não, mas Jesus é meu Senhor. E aí? Vamos ver o que a Bíblia diz? Tito, capítulo 1. Paulo agora vai dar conselhos para outro jovem pastor. Tito, capítulo 1. Eu quero ler com você a partir do verso 10. Ele fala assim, para te contextualizar, Paulo, ele deixou Tito, um jovem pastor em Creta, para que Tito estabelecesse novos ministros, novos pastores, levantasse pessoas, e para que ele também fizesse calar os falsos mestres que estavam ensinando doutrinas erradas. Ok? O contexto é esse. No verso 10, ele fala assim, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Quando você estuda, por exemplo, o livro de Atos, você vai ver que na igreja primitiva estava tendo muito problema, que alguns judeus se convertiam, mas eles não abriam mão de práticas da lei, como por exemplo a circuncisão. Tanto é que Paulo escreve a carta aos Gálatas como repreensão por causa disso. Alguns recebiam a palavra, mas insistiam que outros tinham que ser circuncidados e obedecer a alguns costumes de Moisés. E Paulo fala que esse tipo de ensino é errado. Ele vai mais além, ele fala assim, se alguém ensina um outro evangelho além desse, anátema. Isso está errado, ok? E aqui Paulo está falando para Tito. No verso 11 ele fala assim, é preciso fazê-los calar. Presta atenção. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Irmão, aprender a sã doutrina é tão importante, porque para Jesus, a doutrina, o ensino da palavra é uma forma de adoração. Você acredita nisso? Lá em Mateus, no capítulo 15, no verso 8, você deve lembrar, Jesus fala assim, esse povo me honra com os lábios, ou seja, eles falam que são meus servos, eles falam que me obedecem, eles falam que eu sou o Senhor, este povo me honra com os lábios, mas o coração está o quê? Longe de mim. E ele vai continuar explicando como que o coração dessas pessoas estavam longe dele. Ele vai falar assim, ensinando doutrinas e preceitos de homens, ou seja, ensinando doutrina errada. Eles me confessam com seus lábios, mas o coração está distante de mim. Por quê? Porque o ensino está errado, a doutrina foi corrompida. E aqui o que o apóstolo Paulo está falando para Tito é exatamente isso. Eu quero chamar a sua atenção lá para o verso 15, desse mesmo capítulo. Ele fala assim, ó, todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha novamente ele falando sobre a mente corrompida, a consciência cauterizada. E ele vai falar no verso 16, o X da questão aqui, ó. No tocante a Deus, professam, ou seja, com a boca, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Lembra que Tiago disse que a fé sem obras é morta? Lembra que ele falou, com as minhas obras te mostrarei a minha fé? Quer dizer que aonde eu estou na fé é evidenciado pelas minhas obras. Ele está falando aqui de homens que estavam ensinando a palavra, que diziam que conheciam a Deus, confessavam com sua boca, mas o quê? O negavam por suas obras. E ele fala assim, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados
para toda boa obra. É possível então, pastor, uma pessoa falar que ela conhece Jesus, que ela se converteu, mas negar Jesus pelas suas obras? Sim, é possível. Claro, vou falar novamente, não somos eu nem você que determinaremos quando alguém é salvo, quando a pessoa não é salva. Amém? Devemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Mas sim, existem pessoas que o confessam, mas que o negam por suas obras. Agora, lembra que eu te falei que pessoas elas vão para o céu porque reconhecem Jesus como Senhor, e pessoas vão para o inferno porque não reconhecem Jesus como Senhor? Pois é, lá no inferno vai ter uma galera que vai falar assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu confessei Jesus lá na minha igreja, eu recebi Ele como meu Senhor. Sim, pode até ter recebido, mas Paulo falou que alguns o negaram não com as palavras, mas com as obras. Amém? Obras são importantes. Agora veja bem, a gente vai finalizar aqui, eu vou ler só mais 2 textos com você. João, capítulo 5, esclarecendo de uma vez por todas, será que Deus escolheu alguns para uma eternidade ao lado dele, repleta de prazeres e alegria, e escolheu outros para uma eternidade no lago que arde com fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes? Será que isso é uma verdade? Bom, pelo que você ouviu até agora, claro que não, né? Mas olha o que Jesus falou em João, capítulo 5, verso 28. Ele diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ele está falando sobre ressurreição, doutrina básica. Você que fez o rema, ou que está fazendo o rema, já aprendeu ou vai aprender sobre isso. Ressurreição dos mortos, doutrina básica de Cristo. Um dia, todas as pessoas ressuscitarão, receberão um novo corpo, um corpo glorificado, que vai viver eternamente. Todas as pessoas, com Cristo ou sem Cristo. E ele fala assim no 29, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Percebe que ele não falou que aqueles que Deus escolheu ressuscitarão para a vida e aqueles que Deus escolheu ressuscitarão para a condenação? Ele não falou isso. Ele falou que aqueles que tiverem praticado o bem, ou seja, por livre e espontânea vontade, ressuscitarão para a vida. E aqueles que por livre e espontânea vontade tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Ficou claro então que essa história de Deus criou uns para o céu e para o inferno é uma mentira, ok? Predestinação existe? Existe. É uma doutrina bíblica. Porém, predestinação à luz da palavra é Deus antecipadamente, desde antes da fundação do mundo, nos predestinou para Ele, para sermos filhos. Essa passagem foi comprada com a vida do próprio Cristo. Eu e você escolhemos seguir. Amém? E para finalizar, eu quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4, um conselho do apóstolo Paulo para mim e para você. 1 Tessalonicenses 5, 4, ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto nós, fala assim comigo, nós todos sois filhos, aliás, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não estamos na noite nem nas trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união
com ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com você. Vigie sempre, porque nós somos do dia e não somos das trevas. Amém? Seja abençoado, então, na prática da palavra. Foi um prazer estar aqui com você. Amém. Então vamos continuar o nosso culto agora com o nosso momento de dízimos e ofertas. Queria ler um versículo para você que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Paulo nos instrui a dar segundo tiver proposto no nosso coração. Não fazer isso simplesmente porque é uma obrigação ou necessidade. E eu quero incentivar você e eu essa manhã a estarmos ofertando ao Senhor. Paulo nos ensina que as nossas ofertas sobem a Deus como um aroma agradável. Que possamos estar fazendo isso essa manhã com alegria, por amor ao Senhor, ao seu reino, com o coração cheio de generosidade. Amém? Você pode estar ofertando através do Pix da nossa igreja, que está presente aí na tela. Amém? Gostaria de orar com você e logo após você pode estar fazendo a sua oferta. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade de contribuir com o seu reino. Queremos fazer, Pai, por amor ao Senhor, Pai, por amor à sua obra. Queremos, Pai, andar em generosidade, Pai. Por isso fazemos com alegria, Senhor, porque o Senhor tem feito chegar em nossas mãos, Pai, para que possamos abençoar o teu reino, Pai, e as pessoas que estão ao nosso redor. Eu oro por nossos irmãos prósperos, Pai, nada faltando, necessidades supridas, Pai, em todas as áreas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, estamos terminando mais uma Escola Dominical Online. Queria lhe convidar para logo mais às 18 horas nós estarmos no nosso culto de celebração. Te espero lá.